Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado Contraste entre Estratégias Políticas e Apolíticas. Esse artigo foi escrito pela Anna Morgenstern para o site do CAIS, o Center for Stateless Society. Artigo aí meio antigo, entendeu? Artigo do dia 5 de junho de 2011 e que foi traduzido no dia 19 de setembro de 2012 pelo Murilo Otávio Rodrigues Paz Leme. Então, sem mais delongas, começarei aqui a leitura desse artigo. O problema de qualquer tipo de ideologia política é ser formado em grande parte de uma lista de itens de proposta de temas específicos. E se verdade, haja ou não uma ideia subjacente, coerente por trás desses temas. Examinemos primeiro o bode expiatório, favorito de muitas pessoas, o libertarismo. O problema, como alguns dos esquerdoides mais sagazes já argumentaram, é que a classe dominante vasculhará a tal lista de itens e lançará seu peso em favor das partes dela que fortaleçam sua posição, desprezando o resto, tornando assim o libertarismo uma forma menos socialmente agressiva de conservadorismo. Impostos mais baixos? Não há problema, reduzamos os impostos dos ricos. Menos regulamentação? Bem, removamos a regulamentação que contraria o poder corporativo, mas não qualquer outra. Legalizar drogas? De jeito nenhum, chefe. O que, porém, não é claramente entendido é que isso é também verdade do liberalismo e da assim chamada democracia social ou socialismo democrático, ou o que mais seja. O moderno liberalismo estadunidense é simplesmente o corporatismo, de massa com esteroides. É puro burocratismo. Você joga limpo e segue as regras, e se você for excelente, burro de carga, ganhará dinheiro, mas não demais, a menos que se torne alguém de panelinha. Sob certos aspectos, é uma versão um pouco menos severa de corporatismo, mas de qual muito mais difícil evadir-se ou escapar. Os conservadores dão a você mais oportunidade de fazer as suas próprias coisas, mas também acabam com sua vida se você falhar. Não é ideologia política que consiga escapar desse processo de cooptação levado a efeito pela classe dominante, o que levou a um princípio chamado lei férrea da oligarquia, o qual afirma que toda forma de organização política termina tornando-se uma oligarquia. Acredito isso ser de verdade de qualquer estrutura política, mas não necessariamente de toda estrutura social. Em contraste, ser renegado, anarquista, agorista ou sindicalista é bem diferente. É o que chamam de ideologias antipolíticas ou apolíticas. Nesses esquemas, a classe não dominante assume a tarefa de criar sua própria subsociedade, que funciona fora da superestrutura político-econômica, em vez de tentar influenciar aquela superestrutura. Isso, naturalmente, leva a conflito nas margens, o qual, até que seja alcançada certa massa crítica, requer dissimulação e evasão em relação à estrutura autoritária. À medida que a superestrutura torna-se mais avançada e integrada, o conflito direto torna-se, ao longo do tempo, cada vez menos eficaz. Assim, em certo sentido, todas as ideologias políticas são um baluarte, as forças da linha de frente da oligarquia da classe dominante. A era das greves de massa acabou-se depois da Primeira Guerra Mundial, nos Estados Unidos e dos anos 60, na Europa. Há, porém, formas de ação direta que sutilmente as substituíram, nas quais trabalhadores e autônomos tomam de volta da oligarquia sua mais-valia. A reação tem sido o projeto de guerra-terceirização, no qual a classe dominante devasta os estados periféricos e, em seguida, implacavelmente, explora a classe trabalhadora sobrevivente ali. Para conseguir isso é que foram planejados a Guerra Fria e agora a Guerra contra o Terror. Orwell previu muito bem essa faceta das coisas em seu livro 1984. Quanto aos estados centrais, pão e circo ou soma, impedir que a população resvale para as zonas cinzentas e mantê-la apoiando a oligarquia. Huxley, em seu livro Admirável Mundo Novo, previu muito bem essa faceta das coisas. O problema da classe dominante é que ela de fato não tem como manter esse estado de coisas para sempre. Nós a estamos fazendo sangrar,
e ela está comendo suas próprias matérias-primas para manter uma ineficiente economia oligárquica. Esse é o motivo de a ideologia do verde ter se tornado popular nos últimos tempos. A classe dominante usa o medo da destruição ambiental para suprimir o consumo da classe trabalhadora, o que lhe permite sustentar a hegemonia corporativa. O medo de destruição ambiental tem base na realidade, mas é a própria oligarquia Estado-corporação quem está causando a destruição. Ela usa os conservadores como forma de distrair a atenção ao estes defenderem uma posição cômica e irresponsável antiambiental, que ajuda a impelir a porção mais sensata da população para o arraial pró-ambiental. A máscara da liberdade política e ou da justiça está começando a exibir rachaduras em demasia. A classe dominante é forçada a agir cada vez mais aberta e diretamente para manter em andamento os pratos girando no ar. Cada vez mais aberta e diretamente. Não ia repetir a mesma parte. Tá bom, os pratos girando no ar, na medida em que as ineficiências e crises inerentes a grandes sistemas hierárquicos começam a ocorrer mais a miúde. Minhas sinceras desculpas, havia confundido. Agora voltando à leitura do artigo. O que impele mais pessoas para a zona cinzenta, para várias teorias de renegados, inclusive do simples, não dou a menor bola ismo. Isso cria mais crises para a classe dominante. Faça espuma, enxágue e repita. A pergunta que se coloca diante de nós é se ela conseguirá recompor-se depois do colapso. Tomar uma Rússia e acabar com ela, fazendo o colapso funcionar como válvula de escape de sua ineficiência estrutural e voltar à cena em forma levemente menos totalitária, mas não menos autoritária. Ou talvez a China, equilibrando gradualmente a liberdade econômica para alguns com a hegemonia cultural sobre todas. Essas duas nações representam, talvez, experimentos para a classe dominante. Nós, renegados, precisamos encontrar-nos mutuamente e fortalecer nossas próprias sociedades não políticas, a despeito de nossas diferenças de opinião, se tivermos a esperança de oferecer alternativa melhor do que esses experimentos. Então é isso. Esse foi o artigo nomeado Contraste entre Estratégias Políticas e Apolíticas. Também tem duas notas aqui no artigo que eu não li enquanto rolava o artigo, porque não considerei de suma importância para o entendimento dele. Então vou voltar aqui para elas. A primeira se dá no sexto parágrafo, o qual a palavra corporatismo, na verdade está aqui falando para ver em inglês, na Wikipedia, corporatism, e dali também o texto em outras línguas, inclusive em português, para entender do que se trata o corporatismo. Aí aqui, sem ser no sexto parágrafo, já no 11º parágrafo, tem aqui também uma nota sobre classe trabalhadora, falando para vir o comentário abaixo do original, de Mr. Snow's AI, que começa dizendo: os produtos verdes ou são mais caros, ou em realidade dão à corporação um controle estável sobre o movimento verde ao afastá-lo de ideias revolucionárias, trazendo-o para o consumo. Entendeu? Falando sobre a ideologia do verde, no 11º parágrafo. Então é isso. Duas notas aí em meu artigo que eu não li em meu artigo, já para não atrapalhar mesmo o entendimento da leitura aqui do artigo. Como eu falei, esse artigo ele foi postado no CAS, o Center for State and Society, Centro para uma Sociedade Sem Estado, escrito pela Anna Morgenstern, @inefabel, caso vocês queiram procurá-la aí em outras redes sociais. Link do artigo vai estar na descrição, como sempre, já de praxe. Também o código do Kuai e o código do TikTok igualmente estarão aí na descrição do vídeo, entendeu? Aí embaixo, caso vocês queiram de alguma forma ajudar aí o canal. E no geral é isso. Como falei, ele foi traduzido também pelo
Murilo Otávio Rodrigues Paz Leme. Aqui também tem um hiperlink para perfil dele aqui no site, caso vocês queiram ler outros artigos traduzidos por ele, e um hiperlink para esse artigo aqui no original em inglês. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.